naquela cidadezinha de estrada de chão, numa manhã comum, o destino estava prestes a se quebrar em dois e se reconstruir de um jeito impossível de esquecer. Bastou o ronco de um carro caro demais para aquele lugar, levantando poeira na frente da venda do seu Antero, para que uma história começasse a ser escrita sem pedir licença. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma história. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá, o sol ainda não tinha subido direito quando Gael Tavares encostou a enxada na cerca de madeira e passou o antebraço, suado pela testa. O cheiro de terra molhada vinha da plantação de milho e o silêncio só era cortado pelo canto distante de um galo atrasado. Aquele pedaço de interior era tudo o que ele conhecia. Nascer ali, crescer ali, se dependesse da própria vontade, morreria ali também. Não porque faltasse sonho, mas porque aprendera cedo que sonhar demais às vezes machuca. Do outro lado da estrada, um carro preto, moderno, reluzente demais para aquele cenário simples, parou de repente. O motor foi desligado, mas a poeira continuou suspensa no ar por alguns segundos, como se o tempo estivesse respirando antes de seguir. Gael franziu a testa. Aquilo não era comum. Visitantes raramente passavam por ali, e quando passavam, não paravam. A porta do carro se abriu. De dentro saiu uma mulher que parecia não pertencer àquele lugar. Não pelo jeito snob, mas pelo contraste absurdo entre ela e tudo ao redor. Usava roupas simples demais para quem estava acostumado ao luxo. Mas ainda assim havia algo nela que denunciava um outro mundo. O cabelo castanho escuro preso de qualquer jeito, os óculos escuros escondendo metade do rosto, e um olhar que parecia cansado de carregar segredos grandes demais. Ela respirou fundo, tirou os óculos e olhou em volta como quem procura mais do que um endereço. O nome dela era Lisandra Vilar, uma das mulheres mais ricas do país, embora ali ninguém tivesse a menor ideia disso. O salto do sapato afundou um pouco na terra batida, e ela fez uma careta discreta, logo rindo de si mesma. Gael observava à distância, sem saber por que aquela cena parecia importante. Talvez fosse só curiosidade. Talvez fosse algo mais difícil de explicar. Ela caminhou até a cerca. Bom dia, falou com a voz um pouco rouca, talvez pela viagem longa. Bom dia, respondeu ele, educado, apoiando o corpo no cabo da enxada. Posso ajudar? Lisandra hesitou por um segundo. Era estranho pedir ajuda ali. Em São Paulo, ninguém ajudava ninguém sem esperar algo em troca. Ali, aquele homem simples oferecia ajuda como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estou procurando uma propriedade antiga. Disseram que ficava depois da curva do rio, mas acho que me perdi. Gael sorriu de canto. Acontecia mais do que ela imaginava. A curva do rio fica mais para frente, mas a estrada se divide. Se seguir sozinha, vai acabar voltando para a cidade vizinha. Ela soltou um suspiro leve, quase aliviado. Eu imaginei. Esse lugar não aparece direito no GPS. Aqui quase nada aparece em GPS, comentou com um tom tranquilo. Se quiser, posso te mostrar o caminho. Não é longe. Ela analisou o rosto dele por alguns segundos. Havia algo de honesto ali, algo que não tentava impressionar. Aceito, obrigada. Gael, Lisandra. Ele repetiu o nome mentalmente, achando bonito e estranho ao mesmo tempo. Eles caminharam lado a lado pela estrada de chão. O silêncio entre eles não era desconfortável, apenas novo. O vento mexia as árvores e o cheiro de mato tomava conta do ar. Você não é daqui, ele comentou, mais como constatação do que pergunta. Não sou, mas precisava vir. Algo na resposta despertou curiosidade, mas Gael não insistiu. No interior, aprendera que cada um fala quando está pronto. Depois de alguns minutos, Lisandra parou perto de uma cerca caída, coberta de mato alto. É aqui, falou, com um tom que misturava alívio e apreensão. Gael olhou em volta. Aquela propriedade estava abandonada há anos. Tem certeza? Tenho. Meu avô nasceu aqui. Ele arregalou um pouco os olhos. Nunca ouvi falar dos antigos donos. Só sei que a terra ficou esquecida depois que a família foi embora. Ela assentiu lentamente. Foi isso que aconteceu. E agora
Agora eu voltei. O silêncio voltou a se instalar, mas agora era pesado. Gael sentiu que aquela mulher carregava uma história maior do que aparentava. Se precisar de alguma coisa, eu moro ali. Apontou para uma casa simples, ao longe. Não é muito, mas é sincero. Lisandra sorriu. Um sorriso verdadeiro, raro para quem passara a vida cercada de interesses. Obrigada, Gael, de verdade. Ela estendeu a mão. Ele apertou, sentindo um choque leve, quase imperceptível, mas forte o suficiente para ficar. Enquanto Lisandra entrava novamente no carro, algo dentro dos dois já tinha mudado, mesmo que nenhum deles soubesse explicar o quê. Gael voltou para o trabalho, mas a enxada parecia mais pesada. Lisandra dirigiu até a propriedade, mas o coração parecia mais leve do que em anos. Nenhum dos dois imaginava que aquele encontro simples, naquela estrada esquecida do interior, seria o começo de uma história capaz de atravessar mundos, desafiar diferenças e mudar tudo o que eles acreditavam sobre amor. E aquele era apenas o primeiro dia. Lisandra passou a primeira noite naquela antiga casa quase sem dormir. O vento entrava pelas frestas das janelas velhas, fazendo a madeira estalar como se o lugar ainda estivesse vivo, tentando lembrar que um dia fora lar. O colchão improvisado no chão não ajudava, mas o desconforto físico era pequeno perto do turbilhão que se formava dentro dela. Voltar ali não era parte do plano original, pelo menos não daquele jeito. Sozinha, sem avisar ninguém, sem seguranças, sem agendas, sem o peso do sobrenome Vilar estampado em cada passo. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e dourado, ela se levantou e foi até a porta. O interior acordava devagar. O cheiro de café fresco vinha de alguma casa distante, misturado ao som de galinhas e passos preguiçosos. Por um instante, Lisandra sentiu algo que não sentia havia anos: paz. Uma paz simples, quase tímida, mas real. Do outro lado da estrada, Gael já estava de pé fazia tempo. A rotina dele começava antes do dia clarear. Enquanto alimentava os animais, sua mente insistia em voltar à imagem daquela mulher. O jeito como ela olhava tudo ao redor, como se estivesse tentando reconhecer algo perdido. Não era curiosidade vazia, era saudade. Ele terminou o serviço e, quase sem perceber, seus passos o levaram em direção à propriedade antiga. Não tinha um motivo claro. Talvez fosse só para ver se ela tinha se encontrado. Talvez fosse algo que ele não sabia nomear. Lisandra o viu se aproximar e sentiu um sorriso nascer antes mesmo de perceber. "Bom dia", falou ela, apoiada na porta, com o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto sem maquiagem. "Bom dia. Dormiu bem?" Ela riu baixo. Dormir bem talvez seja um exagero, mas dormir, Gael apontou para a casa. Esse lugar vai precisar de muito cuidado. Tá quase desabando em alguns pontos. Eu sei, não vim para ficar confortável. Vim para lembrar. Ele não perguntou do quê, apenas assentiu. "Trouxe isso", disse, estendendo um copo térmico. "Café passado agora cedo." Lisandra segurou o copo como se fosse um presente raro. "Obrigada. Você não faz ideia do quanto isso significa." Eles se sentaram no degrau da porta. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Havia algo confortável nele. "Você pretende ficar muito tempo?" perguntou Gael, quebrando o momento. "Não sei. Talvez algumas semanas. Talvez mais. Preciso resolver coisas que ficaram para trás." Ele olhou para o horizonte. "Aqui o tempo passa diferente. Às vezes ajuda a organizar a cabeça. Às vezes bagunça mais ainda." Ela concordou. "Na cidade grande tudo é rápido demais. As pessoas falam com você olhando para o celular. Os dias passam sem significado. Aqui parece que cada hora tem peso." Gael sorriu sem orgulho. "Apenas constatação. Nem sempre foi escolha ficar. Mas aprendi a gostar." Lisandra o observava com atenção. O jeito simples, a fala direta, a ausência completa de máscaras. Aquilo era raro demais no mundo que ela conhecia. "Se importa de me ajudar?" perguntou ela, depois de um tempo. "Preciso limpar o terreno. Sozinha vai levar uma eternidade." "Claro que não. Posso vir depois do almoço." Ela assentiu, com um brilho discreto nos olhos. Quando Gael foi embora, Lisandra caminhou pela propriedade. Cada canto trazia memórias fragmentadas que ela nem sabia que tinha.
O avô contando histórias, a avó sentada na varanda, o cheiro de bolo de milho. Tudo fora arrancado dela cedo demais, quando os pais decidiram que o interior não combinava com ambição. No início da tarde, Gael voltou, trazendo ferramentas e uma disposição silenciosa. Trabalharam lado a lado por horas. Às vezes trocavam poucas palavras, às vezes riam de algo simples, como o jeito desajeitado dela com a enxada. Você nunca fez isso antes, comentou ele divertido. Nunca precisei, respondeu ofegante. Sempre tinha alguém para fazer por mim. E agora? Agora eu quero aprender. Ele a ensinou com paciência, corrigindo a postura, mostrando como usar o peso do corpo. Em alguns momentos, a proximidade era inevitável. O braço dele tocava o dela. O cheiro de terra, misturado ao perfume discreto que ela ainda carregava. Nenhum dos dois comentava, mas algo crescia ali, silencioso. Quando o sol começou a baixar, Lisandra se sentou no chão, exausta. Não lembrava que trabalho manual cansava tanto. Cansa o corpo, mas às vezes descansa a mente. Ela olhou para ele. Você fala como se já tivesse passado por muita coisa. Gael demorou a responder. A gente aprende cedo que a vida não pede licença. Só vem. Ela entendeu mais do que ele imaginava. No fim do dia, ele se despediu, prometendo voltar no dia seguinte. Lisandra ficou observando enquanto ele se afastava, sentindo algo novo, algo que não envolvia negócios, contratos ou interesses. À noite, sozinha outra vez, ela pegou o celular. Havia dezenas de mensagens não lidas, chamadas perdidas. Preocupações de um mundo que parecia distante demais agora. Pela primeira vez, não respondeu nenhuma. Deitou-se olhando para o teto antigo e pensou em Gael, no jeito simples, no olhar calmo, na sensação estranha de estar sendo vista como pessoa, não como cifra. Enquanto isso, na casa simples do outro lado da estrada, Gael tentava entender por quê. Aquela mulher tinha bagunçado tanto seus pensamentos em apenas um dia. Ele sempre acreditara que pessoas de mundos diferentes não se cruzavam por acaso. Mas algo dizia que aquele encontro não tinha sido só acaso. E o interior, silencioso e paciente, parecia guardar o fôlego para tudo o que ainda estava por vir. Os dias seguintes chegaram devagar, como se o tempo tivesse decidido respeitar o ritmo daquele encontro improvável. O interior não corria, ele observava. E enquanto observava, aproximava duas vidas que nunca deveriam ter se tocado. Lisandra acordava cedo, mesmo sem obrigação alguma. O corpo ainda reclamava do esforço do dia anterior, mas havia uma satisfação estranha naquela dor. Ela saía para fora da casa antiga com uma caneca de café improvisado e ficava olhando a estrada de chão, quase esperando algo sem admitir. Quando via Gael se aproximar, sempre a pé, às vezes com uma ferramenta no ombro, algo dentro dela se aquietava. Bom dia, dizia ela, como se aquela palavra tivesse um significado novo. Bom dia, dormiu melhor hoje? Um pouco. O silêncio aqui é diferente. Ele concordava com a cabeça, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Trabalhavam juntos quase todos os dias. Limpavam o mato, reforçavam cercas, organizavam o que ainda podia ser salvo dentro da casa. Gael conhecia cada tipo de madeira, cada sinal de que uma parede ainda aguentaria ou não. Lisandra observava tudo com atenção genuína. Não fingia interesse. Queria aprender. Nunca pensei que saber diferenciar uma viga boa de uma podre fosse importante, comentou certa manhã. Tudo sustenta alguma coisa. O problema é quando a gente confia no que já não aguenta mais. Ela ficou em silêncio, sentindo a frase bater fundo demais. No meio da tarde, sentaram-se debaixo de uma árvore grande, dividindo um pedaço de pão e queijo que Gael tinha levado. Você não sente falta de sair daqui? Perguntou Lisandra, quebrando o silêncio. Ele mastigou devagar antes de responder. Já senti. Hoje não mais. Aqui eu sei quem eu sou. Lá fora eu teria que fingir demais. Ela sorriu, mas havia tristeza no olhar. Eu passei a vida inteira fingindo. Ele virou o rosto para ela. Por quê? Porque esperavam isso de mim. Ser forte o tempo todo, inteligente o tempo todo, impecável. Ninguém quer saber como você está de verdade quando o seu sobrenome vale bilhões. Gael ficou quieto. Não por falta de resposta, mas por respeito. Você pode ser só Lisandra aqui. Ela respirou fundo.
como se aquela permissão fosse um presente. À noite, ela passou a cozinhar para os dois, com receitas simples que lembrava vagamente da infância. O fogão antigo falhava, a comida às vezes queimava um pouco, mas eles riam disso. Comiam sentados à mesa improvisada, falando sobre coisas pequenas. A chuva que não vinha, o preço do milho, a história da cidade. Um dia, Gael comentou: "Tem gente comentando sobre você." Ela ergueu o olhar, surpresa. "Comentando o quê?" "Que apareceu uma mulher diferente por aqui. Que ninguém sabe de onde veio, nem por quanto tempo fica." Ela riu. "No meu mundo sabem tudo sobre mim. Aqui não sabem nada." É até engraçado, mas a curiosidade do interior não demoraria a virar especulação. Algumas pessoas começaram a passar pela estrada com mais frequência. Olhares demorados, cochichos. Gael percebeu e não gostou. "Se alguém te incomodar, eu sei me defender", respondeu, mas com doçura. "E você não é meu guarda-costas." Ele sorriu, meio sem jeito. Mesmo assim, naquela noite, Lisandra teve um pesadelo. Acordou suando frio, com o coração disparado. Sem pensar muito, saiu da casa e atravessou a estrada descalça. Bateu na porta de Gael com a mão trêmula. Ele abriu assustado. "Aconteceu alguma coisa? Posso ficar aqui um pouco?" Ele nem respondeu. Apenas abriu espaço. Ela se sentou no sofá simples, abraçando os próprios joelhos. Gael trouxe um copo de água. "Pesadelos?" Ela assentiu. "Com o quê? Com tudo." Ele sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. "Aqui você está segura." Aquelas palavras fizeram algo dentro dela desmoronar. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram escandalosas, mas profundas. Gael não tentou consertar. Apenas ficou ali. Depois de um tempo, ela respirou fundo. "Desculpa, não precisa." Ela olhou para ele, os olhos vermelhos. "Você não pergunta nada. Não tenta me analisar. Não tenta me usar." Ele deu de ombros. "Cada um carrega o que consegue." Ela sorriu, triste. "Você é perigoso, sabia? Perigoso." Fazendo eu me sentir normal. O silêncio entre eles se alongou. Não era mais só conforto. Havia tensão, algo não dito, mas presente. Gael se levantou. "Vou fazer um chá." Ela observou enquanto ele se afastava. O jeito simples, o cuidado nos gestos. Quando ele voltou, ela segurou a xícara com as duas mãos. "Obrigada por não me tratar como um problema." Ele a encarou por alguns segundos. "Você não é um problema, é uma pessoa." Naquele momento algo mudou definitivamente. Não foi um beijo, não foi um toque. Foi o reconhecimento silencioso de que estavam atravessando uma linha invisível. Nos dias seguintes, a proximidade aumentou. Conversavam mais, riam mais. Às vezes discutiam também. Lisandra se irritava com a lentidão das coisas. Gael se incomodava com o jeito dela querer resolver tudo sozinha. "Você não precisa provar nada o tempo todo", ele disse certa vez. "Passei a vida inteira provando. Talvez seja hora de descansar." Ela ficou pensativa, mas nem tudo era leve. O telefone de Lisandra tocava cada vez mais. Ela ignorava, mas a tensão crescia. Em uma tarde nublada, Gael encontrou ela sentada na varanda, olhando para o nada, o celular desligado ao lado. "Vai embora, não vai?" Ela não respondeu de imediato. "Eu não sei se posso ficar." Ele sentiu o peito apertar, aqui ou lá fora. Nos dois lugares. Gael respirou fundo. Pela primeira vez, o medo se fez presente de verdade. O interior era paciente, mas não ingênuo. Sabia que histórias assim nunca vinham sem preço. Enquanto o vento passava pelas árvores, levando embora o calor do dia, ambos sentiam que o que estavam construindo, mesmo sem nome, seria colocado à prova muito em breve. A manhã começou diferente. Não havia sol. O céu estava fechado, pesado, como se anunciasse algo além da chuva que ainda demorava a cair. Lisandra acordou com o barulho insistente do celular vibrando sobre a mesa de madeira. Dessa vez ela não ignorou. O nome que aparecia na tela trouxe de volta o mundo inteiro que ela vinha evitando. Atendeu sem dizer palavra. "Onde você está?" A voz do outro lado não trazia preocupação, apenas cobrança. "Estou resolvendo assuntos pessoais." Assuntos pessoais não justificam desaparecer. Você tem reuniões marcadas, contratos pendentes, investidores pressionando. Ela fechou os olhos por um instante. "Eu preciso de tempo."
tempo custa caro, Lisandra. Especialmente quando se tem um império nas mãos. A ligação terminou sem despedida. Ela largou o celular sobre a mesa e sentiu o peso de tudo cair de uma vez. O interior tinha sido um refúgio, mas não era um esconderijo eterno. Gael chegou pouco depois, percebendo de imediato que algo estava errado. Você está pálida. Ela tentou sorrir, mas falhou. Em realidade, resolveu me encontrar. Ele se apoiou na porta. Quer falar sobre isso? Não sei por onde começar. Então começa de onde der. Ela respirou fundo. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos. Minha mãe assumiu os negócios. E quando ela adoeceu, tudo caiu no meu colo. Nunca tive escolha. Ou eu segurava tudo, ou tudo desmoronava. Gael ouviu em silêncio. E agora? Agora querem que eu volte. Não para mim, mas para manter tudo funcionando. Ele sentiu algo apertar por dentro. E o que você quer? Ela demorou a responder. Eu quero ficar aqui. Quero terminar essa casa. Quero acordar sem sentir esse nó no peito. Quero ser só alguém. Ele a encarou com seriedade. Querer nem sempre é poder, eu sei. A chuva começou a cair, forte, grossa, como se lavasse o chão e também os pensamentos. Ficaram dentro da casa antiga, ouvindo o som das gotas batendo no telhado frágil. Gael quebrou o silêncio. Se você for embora, não vai ser o fim do mundo. Ela olhou para ele, surpresa. Vai doer, mas a gente sobrevive. Ela sentiu as lágrimas se acumularem. Por que você fala como se já estivesse se despedindo? Porque eu conheço esse tipo de história. Gente que vem, muda tudo por um tempo e vai embora. Eu não sou assim. Talvez não queira ser. Mas o seu mundo é grande demais para caber aqui. Ela se levantou, aproximando-se dele. E se eu quisesse tentar? Tentar o quê? Nós. A palavra ficou suspensa no ar. Gael sentiu o coração acelerar. Você sabe o que está dizendo? Sei. Ele desviou o olhar. Você não pertence a esse lugar, Lisandra. Talvez eu pertença mais do que imagina. Antes que ele pudesse responder, ouviram o som de um carro se aproximando. Um carro grande, moderno, destoando completamente da paisagem. Gael franziu a testa. Lisandra sentiu o estômago revirar. O carro parou em frente à casa. Um homem saiu, bem vestido, olhar duro, celular na mão. Ele veio atrás de mim. Gael observou o estranho se aproximar. Quem é? Eduardo, diretor financeiro da empresa. Eduardo entrou sem pedir licença. Finalmente te encontrei. Você não atende, não responde. Isso aqui virou uma piada. Gael se colocou discretamente ao lado de Lisandra. Você poderia ter ligado antes de aparecer, falou ela, tentando manter a calma. Não quando você some desse jeito. Precisamos conversar. Agora. Ele olhou em volta com desprezo mal disfarçado. É aqui que você está se escondendo? Lisandra sentiu o rosto esquentar. Não estou me escondendo. Eduardo riu, curto. Você não faz ideia do caos que deixou. E ainda por cima, nesse lugar, Gael deu um passo à frente. Ela não está disponível agora. Eduardo o encarou. E você é alguém que sabe respeitar. O clima ficou pesado. Lisandra interveio. Chega, eu falo com você, Eduardo. Mas não assim. Ele respirou fundo. Tem jornalistas perguntando por você. O mercado está instável. Se você não voltar, vamos perder milhões. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu volto em alguns dias. Eduardo arregalou os olhos. Dias é o máximo que posso fazer. Ele hesitou, mas assentiu. Vou te dar esse prazo, mas não brinque com isso. Quando ele foi embora, o silêncio caiu como um peso. Gael se afastou, sentando-se na cadeira. Então é isso. Ela se aproximou. Não é tão simples. É sim. Você vai embora. Sempre foi assim. Ela sentiu a distância crescer, mesmo estando perto. Você acha que isso é fácil para mim? Não, mas não muda ao final. Ela segurou o braço dele. Olha para mim. Ele hesitou, mas olhou. Eu não prometo nada que não possa cumprir. Mas também não vou fingir que isso aqui não importa. Ele engoliu seco. Você virou minha rotina de cabeça para baixo. E você virou meu mundo silencioso num lugar que faz sentido. Eles ficaram ali, presos naquele momento incerto. À noite, Gael não foi embora. A chuva voltou a cair. Jantaram em silêncio. Dormiram em quartos separados, mas a distância parecia maior do que os poucos metros entre eles. Lisandra olhava para o teto, pensando no prazo dado. Gael encarava a escuridão, tentando se convencer de que não estava se apegando.
Mas o interior não perdoa quem mente para si mesmo. E naquela noite, ambos sabiam que o tempo estava começando a correr contra eles. O prazo que Lisandra tinha dado começou a pesar já na manhã seguinte. Não era algo visível, mas estava ali, em cada olhar mais demorado, em cada silêncio que se estendia além do necessário. O interior seguia o mesmo, calmo, alheio ao conflito que crescia entre dois corações que já não sabiam mais fingir indiferença. Gael acordou antes do sol, como sempre, mas dessa vez não sentiu vontade de sair de casa imediatamente. Ficou sentado na beira da cama, passando a mão no rosto, tentando organizar pensamentos que insistiam em se embaralhar. Ele sabia que aquela história tinha prazo de validade desde o começo. Sabia, mesmo assim, não doía menos. Lisandra saiu da casa antiga pouco depois, caminhando pela estrada ainda úmida da chuva da noite. Parou em frente à porteira da casa de Gael. Respirou fundo e chamou pelo nome dele, com a voz mais baixa do que o normal. Ele apareceu na varanda. Bom dia. Bom dia, respondeu ela com cuidado. Posso entrar? Pode. O café já estava pronto. Sentaram-se à mesa simples, o cheiro forte preenchendo o ambiente. Por alguns minutos, só o barulho das xícaras quebrava o silêncio. Eu pensei muito essa noite, começou ela. Gael não respondeu, mas estava atento. Eu sei que o meu mundo parece distante. E é. Mas isso não quer dizer que eu não sinta as coisas como qualquer pessoa. Ele levantou o olhar. Nunca achei que você não sentisse. Eu acho que sente rápido demais. E depois precisa ir. Ela fechou os olhos por um instante. Eu passei a vida inteira indo. Sempre indo. Dessa vez, pela primeira vez, eu quis ficar. Quis, ele repetiu baixo. Ela sentiu o golpe da palavra. Eu sei que não posso prometer que vou largar tudo. Mas posso prometer que não vou fingir que isso aqui é nada. Gael respirou fundo, como quem se prepara para algo difícil. O problema não é você ir, eu ficar esperando. Ela se levantou, aproximando-se devagar. Eu não quero que você espere. Quero que você viva. Com ou sem mim. Ele riu sem humor. É engraçado você dizer isso agora. Talvez seja tarde demais. Ela parou a poucos passos dele. Gael, eu estou com medo. Ele a encarou. Medo de quê? De voltar e perceber que aquele mundo não me pertence mais. Medo de ficar e descobrir que não sou forte o suficiente para enfrentar tudo que vem junto. Ele assentiu lentamente. Medo é honesto. Eles ficaram ali, próximos demais para serem apenas amigos, distantes demais para serem algo mais. Nos dias seguintes, continuaram trabalhando juntos, mas havia uma tensão constante. Às vezes se aproximavam, às vezes se afastavam sem perceber. Um toque evitado, um olhar interrompido. Em uma tarde quente, enquanto arrumavam o telhado, Lisandra perdeu o equilíbrio. Gael a segurou pela cintura antes que caísse. O contato foi imediato, intenso. O tempo pareceu parar. Você está bem? Perguntou ele, a voz baixa. Estou, respondeu, mas não se afastou. Os olhos se encontraram. Não havia mais como fingir. O beijo veio sem planejamento, sem promessa. Um beijo carregado de tudo o que vinha sendo contido. Não foi apressado nem intenso demais. Foi necessário. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Isso não facilita nada, murmurou Gael. Eu sei, mas também não piora. Eles riram nervosos. À noite, sentaram-se do lado de fora, olhando o céu estrelado. Lisandra apoiou a cabeça no ombro dele sem pedir permissão. Ele não se afastou. Você já se imaginou em outro lugar? Ela perguntou. Às vezes. Mas sempre volto para cá. E se esse outro lugar fosse comigo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não saberia quem eu sou. Ela engoliu seco. Talvez ninguém saiba no começo. No dia seguinte, o telefone de Lisandra tocou cedo. Dessa vez, ela atendeu na frente de Gael. Sim, eu entendo. Não vou mudar de ideia. Estarei aí amanhã. Ela desligou devagar. É amanhã, não é? Ela assentiu com os olhos marejados. Preciso ir. Gael se levantou, caminhou até a porta como se precisasse de ar. Eu sabia. Ela se aproximou tocando as costas dele. Não é um adeus. Ele virou-se lentamente. Promessas não seguram ninguém aqui. Ela sentiu o peso da verdade. Antes de ir, ela caminhou sozinha pela propriedade antiga.
Tocou as paredes, o chão, como se estivesse se despedindo de algo vivo. Gael observava de longe, com o coração apertado. Na hora da partida, ele ajudou a colocar a mala no carro. Não houve discurso, não houve drama. Apenas um olhar longo demais. Eu volto, disse ela com a voz firme, como se precisasse acreditar. Ele assentiu. Dirija com cuidado. O carro se afastou levantando poeira. Gael ficou ali até não enxergar mais nada. Lisandra dirigia com as mãos trêmulas. O interior ficava para trás, mas algo dela ficava ali. Nenhum dos dois sabia quanto tempo aquela ausência duraria. Só sabiam que, a partir daquele momento, nada seria simples novamente. Porque quando dois mundos se tocam de verdade, não existe volta ilesa. A ausência chegou antes, mesmo que o carro de Lisandra desaparecesse por completo da estrada. Gael sentiu como se o silêncio tivesse ganhado peso. Os dias seguintes foram estranhos, tortos, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parecia igual. Ele voltou à rotina, mas nada encaixava direito. A enxada parecia pesada demais. O café tinha perdido o gosto. E a casa do outro lado da estrada, agora vazia outra vez. Parecia encará-lo o tempo todo. À noite, o vento batia nas árvores e trazia lembranças que ele não tinha pedido para guardar. O riso dela, o jeito curioso com que tocava tudo, a forma como o nome dele soava diferente na boca dela. Tentou se convencer de que aquilo era só saudade passageira. Mas o interior ensina uma coisa cruel. Quando algo muda dentro da gente, não há como fingir que não aconteceu. Enquanto isso, Lisandra atravessava quilômetros de asfalto, sentindo o peito apertar a cada placa que indicava a proximidade da cidade grande. O celular não parava. Mensagens, e-mails, alertas, tudo aquilo que ela sempre soubera lidar agora parecia barulho demais. Assim que chegou, foi engolida por reuniões longas, salas frias, olhares atentos demais. As pessoas falavam, os números apareciam nas telas, decisões eram exigidas. Ela respondia, comandava, resolvia. Por fora, impecável. Por dentro, distante. Em um intervalo curto, foi até o banheiro, apoiou as mãos na pia de mármore e se encarou no espelho. A mulher refletida ali era forte, elegante, respeitada, mas não parecia inteira. À noite, sozinha no apartamento luxuoso. O silêncio era outro. Não acolhia, apertava. Ela tentou dormir, mas a mente insistia em voltar para o interior. Pegou o celular várias vezes, abriu a conversa com Gael, fechou sem escrever nada. Não queria parecer fraca. Não queria prometer o que ainda não sabia se poderia cumprir. Gael também pegava o celular, quase sempre à noite. Digitava mensagens que apagava antes de enviar. Pensava se devia ligar. Pensava se não devia. No fim, guardava o aparelho e encarava o escuro. A cidade começou a comentar a ausência dela. Alguns diziam que a mulher rica tinha ido embora como chegou. Outros insinuavam que aquilo tudo nunca tinha sido real. Gael ouvia calado. Não defendia, não explicava. Apenas seguia. Algumas semanas se passaram. Um dia, Gael encontrou a porteira da antiga propriedade aberta. Parou, o coração acelerando sem motivo claro. Caminhou até a casa. Tudo estava quieto. Entrou. Nada fora mexido. Mas sobre a mesa havia uma caixa pequena de madeira que não estava ali antes. Dentro, encontrou um caderno antigo e uma carta dobrada com cuidado. Ele reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Gael, se você estiver lendo isso, é porque eu não tive coragem de te entregar pessoalmente. Esse caderno era do meu avô. Encontrei enquanto arrumava a casa. Achei que ele ficaria melhor com alguém que entende esse lugar de verdade. Nada do que vivia aí foi mentira, nem você, nem nós. Eu não sei quando nem como. Só sei que isso não terminou. Gael sentou-se devagar. Passou os dedos pela capa gasta do caderno. Ali havia histórias, registros da terra, anotações simples, mas cheias de significado. Sentiu um nó na garganta. Não era um adeus. Era um fio esticado entre dois mundos. Na cidade, Lisandra enfrentava a pressão aumentar. Eduardo insistia em decisões mais duras. Investidores exigiam respostas imediatas. Em uma reunião particularmente tensa, alguém comentou, em tom de brincadeira, desde quando você anda tão distraída? Nunca foi assim. Ela sentiu algo quebrar por dentro.
Talvez eu nunca tenha sido do jeito que vocês acham. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Naquela noite ela tomou uma decisão. Não grandiosa, não anunciada. Apenas necessária. Ligou para Gael. O telefone tocou mais do que o normal. Quando ele atendeu, demoraram alguns segundos até que alguém falasse. Oi, como você está? A voz dela estava diferente. Menos segura, mais real. Estou vivendo. E você? Tentando. Houve um silêncio longo, mas não pesado. Eu deixei algo para você. Eu vi, obrigado. Ficaram alguns segundos respirando do outro lado da linha. Gael, eu não consegui esquecer. Ele fechou os olhos. Eu também não. Não quero prometer nada agora, só não quero que isso vire silêncio. Então não vira. Ela sorriu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Vou tentar ir no fim de semana. O coração dele acelerou. Tentar não é o mesmo que ir, mas é o máximo que consigo agora. Eu entendo. E pela primeira vez desde que ela tinha ido embora, Gael sentiu esperança sem medo. O fim de semana chegou devagar. Quando o carro preto apareceu outra vez na estrada de chão, Gael estava sentado na varanda como se já soubesse. Lisandra desceu do carro sem pressa. Não correu, não hesitou. Apenas caminhou até ele. Você voltou. Eu precisei. Eles se olharam por um longo momento. Não houve beijo, nem abraço imediato. Apenas presença. Às vezes voltar não é sobre ficar para sempre. É sobre não desistir antes da hora. E naquele reencontro silencioso, os dois sabiam que ainda havia muito a enfrentar. Mas também sabiam que já não estavam sozinhos nisso. O interior observava, paciente, enquanto a história deles ganhava um novo fôlego. O retorno de Lisandra não foi anunciado a ninguém além de Gael. Não houve alarde, não houve curiosos à beira da estrada. Ainda assim, parecia que o interior inteiro sentia que algo tinha voltado ao lugar, mesmo que ainda estivesse longe de se encaixar por completo. Ela ficou alguns minutos parada na frente da casa antiga, respirando fundo, como quem pede permissão antes de entrar. Gael observava à distância sem interromper. Sabia que aquele lugar carregava mais do que paredes e memórias. Carregava escolhas. Você mudou algumas coisas, comentou ela entrando devagar. Só o que precisava para não cair. Ela sorriu, sempre sustentando o que parece perdido. Eles passaram o dia juntos, mas de um jeito diferente. Mais contido. Não havia urgência nem medo imediato. Apenas um cuidado silencioso. Como se ambos soubessem que qualquer passo em falso poderia quebrar algo frágil demais. À noite, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo, as estrelas mais visíveis do que nunca. Eu não vim para fugir, começou ela. Vim para decidir. Gael não respondeu. Esperou. Eu percebi que posso comandar empresas, negociar bilhões, mas não consigo mandar no que sinto. E não quero mais fingir que consigo. Ele olhou para ela. E o que você decidiu? Que preciso mudar a forma como vivo. Não abandonar tudo, mas também não me abandonar. Ele assentiu lentamente. E onde eu entro nisso? Ela virou o rosto para ele, com firmeza e vulnerabilidade misturadas. Você entra como escolha, não como refúgio, não como pausa. O coração de Gael bateu forte. Eu não posso ser metade da sua vida. Eu sei, nem quero. O silêncio voltou, mas agora carregava algo sólido. Nos dias seguintes, Lisandra ficou mais tempo do que havia planejado. Trabalhou remotamente, transformando um dos cômodos da casa antiga em um espaço simples, mas funcional. Gael observava à distância, impressionado com a facilidade com que ela transitava entre mundos tão diferentes. Você parece cansada, comentou certa noite. Estou, mas é um cansaço honesto. Ela começou a conhecer mais da rotina dele. Acordava cedo, acompanhava o trabalho no campo, aprendia com interesse genuíno. Gael, por sua vez, começou a perceber que ela não era apenas alguém tentando brincar de vida simples. Havia esforço, adaptação, entrega. Nem tudo era fácil. Houve discussões. Pequenas, mas reveladoras. Você não pode resolver tudo sozinha, ele disse certa vez. Quando ela tentou esconder uma preocupação, passei a vida inteira fazendo isso. Talvez seja por isso que esteja tão cansada. Ela ficou em silêncio, absorvendo. Em outro momento foi Gael quem se fechou.
incomodado com uma ligação longa demais de Eduardo. Você ainda vive lá, não vive? Perguntou ela sem acusação, apenas verdade. Vivo, mas não pertenço. Ela se aproximou. Às vezes, pertencer é escolher ficar, mesmo podendo ir. As palavras ficaram com ele. A cidade grande começou a pressionar novamente. Propostas, reuniões presenciais, viagens inevitáveis. Lisandra não escondia mais. Falava abertamente com Gael. Vou precisar ir de novo. Não por muito tempo. Ele respirou fundo. Eu sei. Mas dessa vez, algo era diferente. Não havia despedida implícita. Havia continuidade. Antes de ir, ela tomou uma decisão concreta. Reuniu-se com advogados, reorganizou cargos, descentralizou responsabilidades. Não era abandono, era transformação. Quando contou a Gael, ele demorou a reagir. Você está mudando sua vida inteira. Estou ajustando para caber quem eu me tornei. Ele segurou a mão dela. E se um dia isso não for suficiente? Ela apertou de volta. Então a gente ajusta de novo. Ou admite, mas não foge. O dia da nova partida chegou. Desta vez houve abraço, demorado, silencioso. Eu volto, disse ela sem pressa. Eu sei, respondeu ele. E estarei aqui. A distância voltou, mas não como antes. As ligações eram frequentes. As mensagens não eram promessas vazias, mas relatos simples do dia a dia. Um pôr do sol, um café mal passado, uma reunião difícil, uma saudade dita sem drama. Meses se passaram. Um dia, Gael recebeu uma visita inesperada. Um carro simples, nada chamativo. Lisandra desceu, diferente. Mais leve, menos pressa. Dessa vez não trouxe mala grande. Ficou mais fácil pedir licença para viver, disse ela. Ele sorriu. O interior aceita quem chega de verdade. Eles caminharam juntos pela estrada, lado a lado, sem precisar falar muito. Não havia garantias, nem finais escritos. Apenas um presente que fazia sentido. Mas o mundo não costuma permitir finais fáceis. E ambos sabiam que o maior teste ainda estava por vir. O teste veio quando a vida decidiu parar de avisar e simplesmente acontecer. Lisandra já estava no interior havia semanas, quando recebeu a notícia que poderia mudar tudo outra vez. Um dos maiores investidores do grupo exigia a presença dela definitiva na capital. Não era ameaça vazia. Se ela recusasse, perderia contratos, influência, poder. Tudo o que levara anos para construir. Ela leu a mensagem sentada na varanda da casa antiga, o fim de tarde pintando o céu de tons quentes. Gael estava no quintal, consertando uma cerca, quando percebeu o silêncio prolongado. O tipo de silêncio que não vinha de tranquilidade. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, aproximando-se. Ela ergueu o olhar, sem tentar esconder. Eles querem que eu volte de vez. Ele assentiu devagar. Não havia surpresa ali. Apenas realidade. E o que você sente? Ela respirou fundo. Pela primeira vez, não sinto pânico. Sinto clareza. Ele sentou ao lado dela. Então fala. Se eu voltar do jeito que eles querem, eu perco tudo o que construí aqui. Não só esse lugar, nós. E se eu ficar do jeito que estou, perco parte do que construí lá fora. Gael olhou para o horizonte. Às vezes, perder não é o mesmo que fracassar. Ela virou o rosto para ele. Você estaria disposto a mudar sua vida por mim? A pergunta saiu crua, sem proteção. Ele pensou por alguns segundos. Eu não mudaria quem eu sou, mas estaria disposto a caminhar com você, se o caminho fizer sentido para os dois. Ela sorriu emocionada. É exatamente isso. Naquela noite, Lisandra tomou a decisão mais difícil e mais simples da sua vida. Não foi impulsiva, foi consciente. Ligou para o conselho, apresentou uma proposta definitiva. Manteria sua posição estratégica, mas dividiria o tempo entre a capital e o interior. Parte das operações seriam descentralizadas. O controle absoluto daria lugar à confiança. Houve resistência, discussões, tentativas de manipulação. Ela ouviu tudo e respondeu com firmeza. Minha vida não é negociável. Quando desligou, sentiu algo que nunca tinha sentido depois de uma reunião. Alívio. Gael observava de longe, sem interferir. Quando ela terminou, ele se aproximou. E então, eu fiquei. Ele sorriu, simples, verdadeiro. Então fica de verdade. Os meses seguintes foram de construção. Literalmente e emocionalmente. A casa antiga foi restaurada com cuidado, mantendo a essência.
A propriedade voltou a produzir. Lisandra passou a investir em projetos locais, gerando empregos, sem alarde, sem placas com seu nome. A cidade deixou de cochichar e passou a respeitar. Gael continuou sendo Gael. Terra nas mãos, rotina firme, coração aberto. Lisandra continuou sendo Lisandra. Inteligente, forte, mas agora inteira. Eles aprenderam a discutir sem ferir, a discordar sem ameaçar ir embora. Aprenderam que amor não é fusão, é escolha diária. Um fim de tarde, Gael a levou até a curva do rio. Foi aqui que tudo começou, disse ele. Ela sorriu. Foi aqui que eu me encontrei. Ele tirou algo do bolso. Não havia pressa, nem plateia. Eu não tenho muito a oferecer além do que sou. Mas se você quiser dividir a vida comigo, do jeito que ela é, eu quero envelhecer aqui, com você. Lisandra sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Passei a vida cercada de tudo, menos de verdade. Você me deu isso sem prometer nada. Ela segurou as mãos dele. Sim, não houve fogos nem música. Apenas o som do rio e o vento nas árvores. O casamento foi simples, no interior. Poucas pessoas, muita verdade. Ela não deixou de ser milionária. Ele não deixou de ser homem do campo. Mas juntos, criaram algo que nenhum dinheiro comprava. Anos depois, quem passava pela estrada de chão via uma casa viva. Crianças correndo, risos na varanda. Via uma mulher respeitada que nunca esqueceu de onde veio. Via um homem simples que nunca precisou ser menos para amar alguém grande. E quem perguntava como uma milionária e um homem do interior deram certo, ouvia sempre a mesma resposta, dita sem orgulho, apenas com paz. Eles não tentaram caber um no mundo do outro. Construíram um mundo onde os dois cabiam. E ali, naquele interior que parecia pequeno demais para uma grande história, nasceu a mais bela história de amor que aquele lugar já viu. Gostaram dessa história pessoal? Me fale aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito a trazer mais história. Até a próxima!